as letras BFC entrelaçadas, formando o escudo do time, Botafogo Futebol Clube foi 8 vezes campeão carioca. A primeira conquista foi em 1907. Naquele campeonato, Botafogo e Fluminense terminaram em primeiro lugar, empatados em número de pontos. O regulamento previa um jogo de desempate. O Fluminense não quis conversa, virou a mesa e foi proclamado campeão. Só em 1996, o Tribunal da Federação Carioca reconheceu o Botafogo também campeão de 1907. É por isso que esse título não aparece no hino composto por Lamartine Babo 46 anos antes da reparação. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Campeão de ou campeão desde 1910 causou outra polêmica. Só que ficou os adversários, vocês são campeões de 1910, pô. E aí depois o próprio Lamartine emendou para campeão desde 1910 e tal. Deu essa quebra na letra aí, injetou aí uma sílaba nova. Mas o que importa é que a segunda conquista do Botafogo entrou para a história. Por causa dela, o clube passou a ser conhecido como o Glorioso. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Em 1912, o Botafogo Futebol Clube é campeão outra vez. É o ano também que o clube toma o endereço da Rua General Severiano. Foi sob a proteção de General Severiano que o Botafogo viveu tempos de glórias na década de 30. Ganhou 5 campeonatos, 4 deles seguidos. 32, 33, 34 e 35. É até hoje o único clube tetracampeão do Rio de Janeiro. Essa época produziu o primeiro grande ídolo do Botafogo. Carlos Dobert de Carvalho Leite jogou de 1928 a 1941. Era atacante. É o segundo maior artilheiro da história do clube. Marcou 274 gols em 344 jogos. Disputou as Copas do Mundo de 30 e 34. Depois que encerrou a carreira, Carvalho Leite continuou no Botafogo. Foi médico do clube por muitos anos. O Botafogo entrou na década de 40 para mudar sua história. No dia 8 de dezembro de 1942, as chuteiras e os remos se fundem. O Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube passam a ser Botafogo de Futebol e Regatas. Duas caudais, uma por um lado e outra por outro. E lembrando muito o Rio Negro e o Rio Solimões, que em certo momento se juntam para formar um gigante, que é o Rio Amazonas. O Botafogo foi assim também. Veio o Regatas correndo por aqui e o Futebol Clube correndo por aqui. E aí, a estrela que estava na camisa dos remadores passou para a camisa também dos jogadores de futebol. E não, hein? Assim nasceu a estrela solitária, símbolo maravilhoso do Botafogo, do Clube de Regatas Botafogo, do Botafogo Futebol Clube, por que não? E definitivamente do Botafogo de Futebol e Regatas. 2 anos antes da fusão, um mineiro de São João Nepomuceno começava a assombrar General Severiano e o Rio de Janeiro. Heleno de Freitas marcou a vida do clube por bem mais que os 8 anos em que jogou por lá. Por bem mais que os 204 gols marcados em 233 partidas. Heleno jamais foi campeão pelo Botafogo, mas se transformou num símbolo perpétuo da história alvinegra. Uma vez eu vi o Heleno no jogo com a América, o Botafogo perdia por 3-0. E o Heleno reclamava de todos os companheiros. Tô aqui, não passa e tal. Quando ele chegou na linha lateral, e o Ondino, que estava mais à minha direita, falou assim: o Ondino passou 30 anos no Brasil e nunca falou português. Le voy a responsabilizar por el revés, falou para o Heleno. E aí, o Heleno chegou lá e tal. Pá, gol do Heleno. Pá, gol do Heleno. Gol, outro gol. Aí, quando o Heleno fez o 4º gol e botou o Botafogo 4-3, veio de lá, chegou junto a ele e disse: seu castelhano, filho disso, agora me responsabiliza. Eu
pai, enfim, até o fim da vida, ele assegurava que o Brasil não perderia a Copa de 50 se o Heleno não tivesse brigado com o Flávio Costa. Eu vi o Heleno de Freitas jogar 1 ou 2 partidas, tá certo? Mas vi o Heleno de Freitas jogar, vi o Heleno fazer assim para a torcida do Fluminense, mostrando pó de arroz no rosto, quer dizer, eu fui testemunha disso. Existe uma partida em que ele fez 6 gols, sendo que 5 de cabeça. Mas o mais interessante é que ele dava o passe para ele mesmo. Ele vinha correndo com a bola no pé, quando chegava na frente do gol, ele levantava, ele subia a bola e fazia de cabeça para cartar. E aí tirava um pente do bolso e penteava o cabelo em pleno campo. As torcidas ficavam delirando, os times, as torcidas inimigas, queriam morrer, né? E tinham que arrumar alguma coisa para esculhambar o Heleno. Havia uma música que era cantada no carnaval que dizia: Helena, Helena, vem me consolar. Eles cantavam essa música, chamando de Helena. Se você pensar, ele tendo sido o primeiro jogador que levou mulheres a campo de futebol, era complicado. Eles tentavam botar para ele digamos, um homossexualismo que não existia, porque ele era muito mulherengo, inclusive. E aí estreou aquele filme com a Rita Hayworth, Gilda. Em que ela era um personagem, uma mulher voluntariosa, fazia o que queria, não dava atenção a ninguém, sabe, cheia de vontades. E um torcedor esperto, era o tempo que o torcedor ficava perto do campo e o que se dizia todo mundo ouvia. O Heleno fez uma dessas ações de voluntariedade e ele gritou: "Fala, Gilda!" E o Heleno reagiu mal. Aí pronto, foi a conta. Your young man, is he too enough? He's not my young man. You know, the expression on his face says that he wishes he were.